Tirania de Aço capítulo 914. Um pai e sua filha Zara estavam fazendo beicinho enquanto passeava pelos corredores do Palácio Imperial. Apesar de sua idade, ou talvez por causa dela, a garotinha era tão brilhante quanto travessa, e gostava de usar sua fachada adorável para manipular os outros e esbanjar elogios e carinho. No entanto, havia uma pessoa cuja atenção ela mais desejava, e essa era de seu pai. Zara, como todos os filhos de Berengário, sabia que o homem era a pessoa mais poderosa do mundo. Infelizmente, isso também significava que seu pai estava terrivelmente ocupado todos os 7 dias da semana. Havia poucas horas do dia que o homem tinha disponível para passar tempo com sua família, e muito disso era gasto satisfazendo suas múltiplas mulheres. Os filhos de Berengário foram forçados a lutar uns com os outros por seu amor e afeição. Zara sabia muito bem disso e, quando não estava na escola, costumava esperar do lado de fora da porta do escritório de seu pai, esperando ser a primeira a chamar sua atenção assim que terminasse seu trabalho. Infelizmente, Zara não esperava que ele tirasse meio-dia, o que era uma raridade em sua linha de trabalho. Assim, antes que ela pudesse se encontrar com seu pai e monopolizar seu tempo livre, Helga atacara primeiro. Agora Zara estava com um humor lamentável. Apesar do homem prometer passar um tempo com ela depois que ele terminasse de ser pintado por sua filha mais velha, ela sabia que era perfeitamente possível que algum outro assunto surgisse, e ele seria forçado a negligenciá-la. Como resultado, Zara estava sozinha em seu quarto, quando sua mãe apareceu na porta. Yasmin era a única das esposas de Berengário que era mais velha que ele. Ela estava atualmente em seus 30 e poucos anos e estava passando por uma crise, sentindo que não poderia mais ter outro filho. Assim, ela passou a esmagadora maioria de seus dias gastando tanto tempo com os poucos filhos que tinha. Ao ver sua única filha tão azeda, a carinhosa mulher aproximou-se da menina e perguntou o que havia causado tanto sofrimento. Zara, o que há de errado? Parece que você está prestes a chorar. A garota fungou, como se quisesse conter as lágrimas que se acumulavam em seus olhos âmbar, antes de responder à pergunta de sua mãe. Não é nada, mãe, eu só temo que o papai não vai poder passar nenhum tempo comigo hoje, como na maioria dos dias. Estúpida Helga, como é que ela me bateu nele? Yasmin entendia muito bem os sentimentos das filhas. Não eram apenas os filhos de Berengário que competiam por sua afeição. Suas esposas muitas vezes tinham que competir umas com as outras por intimidade. Alguns deles até adotaram estratégias de emparelhamento. Adeline Rieter sendo a dupla mais notável, que quase sempre passava o tempo junto com Berengário ao invés de ficar sozinha ao seu lado. A beleza moura madura só podia suspirar e envolver os braços em volta da filha antes de sussurrar alguns conselhos em seus ouvidos. Se você quer que seu pai preste atenção em você, você precisa fazer algo que chame a atenção dele. Helga pode conquistar o amor de seu pai porque ela é uma pintora talentosa, Hans porque ele é um jovem brilhante que seguiu um caminho semelhante. Você é tão inteligente quanto aquele menino, mas em vez de se dedicar a algum campo do qual seu pai possa se orgulhar, você usa a sua inteligência para manipular as pessoas. Talvez você deva encontrar algo que goste de fazer e que seu pai também queira participar. Você ainda é jovem, então tem muito tempo para passar com seu pai. Então eu não acredito que você deva se preocupar tanto em persegui-lo. Zara acenou com a cabeça e enxugou as lágrimas de seus olhos. Quando ela estava prestes a dizer algo à mãe, Berengário entrou na sala e contemplou a cena emocional de sua esposa e filha com olhares deprimidos. Ele não pôde deixar de questionar se havia feito algo para ofendê-los. Estou interrompendo alguma coisa? No momento em que Zara ouviu a voz de seu pai, toda sua tristeza se dispersou em seu coração, e um sorriso caloroso apareceu em seu rosto enquanto ela corria dos braços de sua mãe na tentativa de abraçar Berengário. Papai. Berengar apenas riu quando pegou a jovem e ergueu no ar, onde a girou. Seu vestido dourado balançando enquanto ela girava no ar. Berengário beijou a garota na testa antes de deixá-la cair. Então Zara, agora que papai acabou de passar tempo com sua irmã, o que você queria que eu fizesse?
Zara estava prestes a fazer um pedido quando olhou para a expressão exausta de sua mãe. Ela decidiu alterar seus planos naquele momento para algo que incluísse os três. Eu quero que mamãe e papai me levem ao parque. A forma como a menina se referia à mãe era diferente quando o pai estava na sala. Algo que só Yasmin sabia, pois mantinha grande parte a hiperinteligência da garota em segredo de Berengar. Afinal, aos olhos de Berengário, Zara era apenas uma garotinha adorável, e nada mais era do que isso. Uma perspectiva que Yasmin queria que ele mantivesse pelo maior tempo possível. Depois de ouvir sua filha falar em seu nome, um lindo sorriso apareceu nos lábios deliciosos de Yasmin enquanto ela balançava a cabeça antes de responder ao pedido da garota. Se não for muito incômodo, eu ficaria feliz em acompanhar vocês dois ao parque. Berengário pensou por alguns momentos antes de acenar com a cabeça em resposta. Claro, parece uma ótima ideia. Depois de dizer isso, Berengar, Yasmin e Zara saíram do palácio e levaram o carro real para o parque local, onde as famílias de Kufstein se reuniram para aproveitar o tempo livre. Chocou todos os presentes quando viram o Kaiser e uma de suas esposas aparecerem com a jovem a tiracolo. No entanto, eles não ousaram se aproximar do homem. Como uma unidade armada, protegeu ele e sua família em todos os momentos. Depois de entrar no parque público, Zara viu que um dos balanços estava livre e rapidamente correu até ele com um sorriso largo em seu rosto bonito. Papai, eu quero balançar. A garota se expressou no tom mais infantil que conseguiu pronunciar. Berengar apenas riu enquanto segurava a mão de Yasmin enquanto finalmente balançava a cabeça antes de concordar com o pedido da garota. Adicione este site aos favoritos Free Webnovel para atualizar os romances mais recentes. Claro, Zara, por que não? A visão do Kaiser empurrando sua filha no balanço ficou para sempre gravada na mente daqueles que testemunharam. Neste momento, Berengário não se parecia com o imperador do povo alemão. Em vez disso, ele parecia um pai amoroso comum. Faltava a dignidade e a graça de um imperador. Apenas a expressão compassiva de um jovem bajulando sua filha era visível. Zara sentiu seu coração palpitar quando seu pai empurrou no balanço, chamando o homem enquanto exigia que ele se esforçasse mais. Mais alto. Papai me empurra mais alto. Berengário obedeceu e empurrou a moça com um pouco mais de força. O equipamento do playground foi projetado com a segurança em mente, e assim Berengário estava livre para empurrar a menina para o conteúdo de seu coração. Yasmin contemplou a cena comovente e sentiu-se grata por sua filha a ter arrastado nesta ocasião. Não era todo dia que Berengário era capaz de cuidar de seus filhos como hoje, e aqueceu o coração da bela madura ver que o homem com quem ela se casou ainda tinha um lado tão compassivo. Em última análise, Berengar, Yasmin e Zara passariam o resto do dia no parque aproveitando o tempo juntos como uma família. Quanto a Helga, ela estava sentada sozinha em seu quarto, olhando para o retrato que havia pintado de seu pai com um sorriso satisfeito no rosto. Neste dia, Berengário realizou dois dos sonhos de suas filhas, e ele nem percebeu. Tirania de Aço capítulo 915 Uma segunda chance Alexandros tinha uma expressão severa em seu rosto jovem enquanto olhava para o menu com foco intenso. Era evidente pelas linhas na testa do menino que ele estava tendo dificuldade em escolher algo para comer. Enquanto isso, o pai da criança estava longe de ser impaciente. Em vez disso, ele olhou ao redor da sala com uma pitada de nostalgia em seus olhos incompatíveis. Finalmente, depois de vários minutos de indecisão, o menino colocou o menu de lado e suspirou antes de dar voz às suas frustrações. Eu não sei o que comprar. Um bufo simples ressoou no ar quando Helena retrucou a declaração de seu irmão com um olhar de desprezo em seu rosto de boneca. Isso não é surpresa. Você nunca sabe o que pedir sempre que saímos para comer. Na verdade, não fosse pela querida mamãe Lindy você provavelmente já teria morrido de fome agora. O rosto do menino ficou vermelho de vergonha e frustração ao ouvir as palavras venenosas de sua irmã. Quanto ao pai dos dois irmãos, ele olhou para a dinâmica deles com um pouco de diversão antes de repreender o menino sobre seu comportamento.
Alexandros, um dia você vai governar o Império Bizantino, e um monarca precisa ser decisivo em tudo que ele faz. No entanto, você ainda é jovem, e como você não pode decidir o que comer sozinho, você se importa. Se eu te contar o que estou comendo? O menino acenou com a cabeça, embora enquanto falava, sua visão nunca deixou a figura de sua irmã. Vá em frente. Berengário sorriu antes de colocar o dedo sobre uma imagem que representava a refeição que ele próprio faria. É um sanduíche de frango crocante de 30 centímetros de comprimento, com queijo pepper jack, pedaços de bacon e molho ranch. Quanto ao aperitivo, imaginei que pediria uma rodada de asas de búfalo que todos podemos compartilhar. Como isso soa? Ao ouvir a recomendação do pai, Alexandros assentiu com a cabeça. No entanto, sua excitação foi arruinada ao ouvir as próximas observações de Helena. Isso soa muito bem. Eu quero um também. Depois de ouvir essas palavras, ele só podia olhar para sua irmã, sabendo que a razão dela para escolher este sanduíche em particular era apenas para irritá-lo. Apesar dos dois irmãos brigando por coisas mesquinhas, Berengário notou o pedido e, quando a garçonete se aproximou, surpreendeu-se ao ver um rosto familiar. Uma mulher que estava agora na casa dos 40 estava vestida com roupas bastante casuais enquanto olhava para o caseiro e seus dois filhos. Havia uma pitada de emoção em seu rosto que só Berengário podia reconhecer. Ela lutou para encontrar sua voz enquanto fazia uma reverência diante do caseiro, um homem que ela conhecia desde que ele era um garotinho. Meu caseiro, é uma honra tê-lo em meu estabelecimento mais uma vez. Posso pegar seu pedido, ou vocês três ainda precisam de algum tempo para decidir? Berengário abanou a cabeça e sorriu antes de entregar os menus à mulher. Ele deu-lhe a ordem antes de fazer uma pergunta pessoal à mulher. Helga, estou surpreso em ver que você ainda está trabalhando nesta velha loja. Até onde eu sei, você e seu marido abriram locais em todo o Reich. Mas você ainda realiza tarefas mundanas como servir? Um sorriso se espalhou pelo rosto da mulher quando ela percebeu que Berengário ainda se lembrava dela, o que dissipou as preocupações que ela tinha anteriormente. Foi há mais de uma década que o homem apresentou o sanduíche pela primeira vez à culinária austríaca. Ela e o marido investiram na abertura da primeira lanchonete do mundo, a qual Berengar compareceu em seu primeiro encontro com Adele exatamente neste local. A mulher queria contar ao Kaiser tudo sobre como ele havia mudado sua vida para melhor, mas ela podia ver que ele estava compartilhando uma refeição com dois de seus filhos, e assim ela decidiu apenas detalhar brevemente porque ela estava atuando como garçonete esta noite. Uma das minhas filhas teve uma emergência familiar e, por causa disso, decidi pegar o turno dela. Meu marido normalmente administra as operações diárias da rede, enquanto eu atuo como gerente no local original. Quanto aos seus pedidos, eu vai tê-los imediatamente. Por favor, aproveite a sua estadia. Helena olhou para o pai com curiosidade. Ela estava se perguntando por que o homem os levara para o bairro antigo da cidade, que ainda mantinha a arquitetura frágil que era popular na época anterior. Pensar que ele tinha uma conexão com essa mulher. Berengário viu o olhar da filha e deu uma risadinha antes de comentar sobre seu relacionamento com Helga. Helga era um dos habitantes originais de Kufstein quando era apenas uma pequena cidade agrícola. Você pode não estar ciente de como as terras de nossa família eram sem importância até apenas 13 anos atrás, mas a próspera metrópole que você vê hoje era totalmente inexistente. De qualquer forma, não foi por isso que eu arrastei vocês dois para jantar. Eu quero falar com vocês dois sobre sua mãe. O ar ficou pesado quando Alexandros e Helena esmagaram sua rivalidade mesquinha por um único momento e, em vez disso, olharam para o pai juntos. Eles tinham muito amor pelo homem, apesar de ele ser uma pessoa incrivelmente ocupada com uma família muito grande. O fato de ele poder passar tanto tempo com eles já era um envio de Deus. Mas esses dois irmãos concordavam universalmente em uma coisa: que Honori era a pior entre suas mães. Infelizmente, ela acabou por ser aquela que o deu à luz a eles. Berengar percebeu que eles estavam descontentes com suas palavras, e suspirou pesadamente enquanto tomava um gole de seu litro de cerveja. Ele limpou a espuma da boca antes de abordar o maior problema em mãos.
Eu sei que vocês dois não são exatamente os maiores fãs de sua mãe. Alexandros mais do que você, Helena. Não vou desculpar o fato de que ela não foi a parte mais presente da sua criação. No entanto, sua mãe é procurando deixar isso para trás e ser um pai adequado para você e seu irmão mais novo. Não estou pedindo a vocês dois que perdoem a mulher por sua negligência. Eu só quero que você dê a ela uma segunda chance. Por todos os meios, vocês dois ainda podem considerar Lindy ou qualquer outra de minhas esposas como sua verdadeira mãe. Mas quero que ambos saibam que Honoria se preocupa com vocês dois, mesmo que ela nem sempre demonstre isso. Antes que os dois irmãos pudessem falar, Helga voltou com uma bandeja cheia de asas de búfalo e vários pratos de queijo azul em molho ranch. Berengar tinha um largo sorriso no rosto ao ver isso, antes de agradecer a mulher por seus esforços. Obrigado, tenho certeza que meus filhos vão gostar disso. A mulher sorriu e acenou com a cabeça antes de partir, permitindo que o trio comesse sua refeição em paz. Berengar não esperou pelas respostas de seus dois filhos e imediatamente mergulhou uma das asas de búfalo no molho do rancho antes de dar uma mordida na carne. Alexandros e Helena se entreolharam. Ambos tinham palavras que queriam dizer, mas também estavam famintos. Assim, eles decidiram esperar até depois de comerem a refeição para dar uma resposta ao pai. Também permitiria que eles pensassem silenciosamente sobre sua resposta. Depois que Helena comeu sua primeira asa quente, Berengário notou que ela tinha um pouco de molho no rosto e enxugou com o guardanapo. A garota fez beicinho enquanto repreendia seu pai por roubar seu molho. Papai, eu ia lamber isso. Berengar apenas riu e lambeu o guardanapo para provocar ainda mais a garota antes de dar uma mordida em outra asa de búfalo. Tarde demais. Eventualmente, os sanduíches apareceram, e os dois irmãos devoraram a comida com gosto. Ambos gostaram muito da escolha do pai. Foi só depois que cada pedaço de comida foi comido que Berengar olhou severamente para seus filhos e pediu suas respostas. Então, que tal? Você está disposto a dar uma segunda chance à sua mãe? As duas crianças se encararam mais uma vez, e silenciosamente acenaram com a cabeça antes de Helena falar em nome de seu irmão. Vamos dar outra chance à mamãe, mas não por causa dela. Adicione este site aos favoritos Free Webnovel para atualizar os romances mais recentes. A sobrancelha de Berengário se ergueu um pouco quando ele imediatamente respondeu a essa resposta com uma pergunta. Ah, é mesmo? Então posso perguntar por quem você está disposto a fazer isso? No momento seguinte, as duas crianças expressaram seus pensamentos ao mesmo tempo, como se compartilhassem a mesma mente. Berengar engoliu a refeição picante com o resto de sua cerveja antes mesmo de tentar responder a essa afirmação ousada. Depois de fazer isso, ele suspirou pesadamente antes de elogiar as duas crianças por sua generosidade. Devo dizer, eu tenho dois filhos ótimos, se ambos estiverem dispostos a olhar para os defeitos de sua mãe, por mim. Muito bem, quando sua mãe voltar de sua viagem, todos sairemos para comer juntos como família. Depois de dizer isso, Berengário pagou a conta e deu a Helga uma gorjeta bastante grande na forma de uma nota de 1000 marcos. Apesar de administrar uma cadeia de restaurantes bem-sucedida, ele ainda sentia a obrigação de dar uma gorjeta generosa ao garçom. Afinal, ele tinha tanta riqueza que meros 1000 marcos não eram nada comparados ao serviço e à refeição que recebera. Depois de fazer isso, Berengário levou seus filhos de volta ao carro, onde os membros da Lady Guard estavam prontos para escoltá-los de volta ao palácio. Embora Alexandros e Helena não tivessem perdoado a mãe pela ausência na infância, decidiram dar-lhe uma segunda chance. Afinal, os dois ainda tinham muitos anos de criança, e seria um desperdício desistir de sua mãe biológica tão cedo na vida. Tirania de Aço capítulo 916 Emboscada no Outback. Enquanto Berengário passava o tempo com sua família, Honoria estava prestes a chegar às costas da Austrália. A corveta estava na frente da formação, ladeada por vários destroyers e protegida por 2 submarinos abaixo da superfície do oceano. Depois de Deus sabe quanto tempo no mar, Honoria e sua tripulação estavam prestes a pisar no solo.
Solo que não tinha sido contaminado pela civilização humana e estava pronto para ser tomado. Ao ver a terra ao longe, Honoria enfiou seu pente no compartimento de sua metralhadora e puxou o ferrolho para trás para que um cartucho ficasse no lugar. Ninguém sabia o que os esperava nesta terra estrangeira, e as experiências de Honoria com populações nativas eram uma mistura de hostilidade aberta e potencial amizade. O que ela sabia é que quem morava nessa massa de terra maciça tinha pouco contato com o mundo exterior, se é que tinha algum. Já não havia barcos a remo de madeira que Honoria e sua tripulação utilizavam para chegar à costa. Em vez disso, os ribs existiam como principal escolha de embarcações de desembarque para esta corveta e os contratorpedeiros anexados. Rib, que significa barco inflável de casco rígido. A frente desses ribs foi montada com metralhadoras de uso geral MG-27, que foram modeladas após o MG-42 da vida passada de Berengar. Essa plataforma de armas montada garantia poder de fogo capaz de derrotar qualquer coisa que a tripulação pudesse encontrar nesta seção do mundo. Por sorte, as meninas não precisaram usar a arma enquanto se aproximavam com segurança das margens com Honoria na liderança. Pouco tempo depois, o anexo marítimo foi implantado dos destroyers em um método semelhante. Ao todo, várias centenas de pessoas do Reich estavam agora nas margens do que antes era conhecido como Austrália na vida passada de Berengário. No momento em que os fuzileiros navais desembarcaram, eles desfraldaram uma bandeira do Reich e a fincaram no chão, reivindicando todo o continente para si. Embora possa parecer uma ação pequena, foi o primeiro passo do plano de Berengário. Um plano do qual Honoria era parte integrante. Nos dias seguintes, os fuzileiros navais alemães e os corsários não fizeram nada além de começar a construção de uma pequena base militar. Na moda típica dos primeiros esforços de colonização da Alemanha, a base que foi estabelecida foi um pequeno forte estrelado feito principalmente de madeira. Isso serviu como meio de defesa contra as populações locais e prova de liquidação para quaisquer reivindicações internacionais que a Alemanha possa fazer no futuro próximo. Como os fuzileiros navais alemães estavam construindo a base e o estaleiro que o acompanhava, Honoria e suas filhas começaram a explorar o interior mais profundo. Berengar havia advertido explicitamente a mulher dos perigos que existiam na Austrália. De cobras venenosas, aranhas e polvos a crocodilos de água salgada, cangurus pesados e, claro, a temida ema. E isso era apenas a vida selvagem. Se alguém estivesse no clima de brincadeira, eles poderiam até sugerir que a própria terra da Austrália queria extinguir toda a vida humana que existia dentro de suas fronteiras. Assim, as expedições de Honoria mais para o interior foram feitas com um pouco de cautela. Não demorou muito para que Honoria e suas meninas se deparassem com uma dessas bestas lendárias, especialmente considerando que estavam operando nos fundos de um Kubelwagen. Honoria estava tirando fotos de si mesmo e de suas meninas enquanto o carro passava pela parte mais ocidental do interior australiano. O rugido alto do motor a diesel do veículo deixou um bando de cangurus nas proximidades em pânico enquanto saltavam para longe da tripulação de mulheres ocidentais. A garota montou na traseira da metralhadora dentro do carro de Honoria, apontou para os animais em fuga e estava prestes a puxar o gatilho quando Honoria deteve. Ela tinha um olhar severo em seu rosto bonito enquanto repreendia a mulher pela violência desnecessária. O que você pensa que está fazendo? Eles obviamente não são uma ameaça no momento. Não atire a menos que você precise. A mulher olhou para baixo com vergonha enquanto acenava com a cabeça e baixava a arma, garantindo que ela não disparasse acidentalmente contra a vida selvagem nativa. Foi só quando chegaram ao limite do alcance do veículo que o pequeno comboio de mulheres parou. Honoria suspirou e começou a se maquiar quando deu ordem às moças do comboio. Enche o tanque com as latas de gerri. Acho que devemos voltar agora. Ainda não vimos nenhum nativo. Então talvez esta terra seja totalmente desabitada. Ao fazer esta declaração, Honoria não sabia que um grupo de aborígenes estava escondido no mato próximo, olhando para as mulheres brancas com expressões complicadas. Eles não sabiam quem eram esses estrangeiros,
Porque tinham vindo para esta terra e exatamente que veículo estavam usando para se impulsionarem pelo interior. Afinal, eles ainda precisavam inventar a roda, muito menos o aço, a borracha ou mesmo o motor a combustão. Um dos aborígenes escondidos deu um passo para trás em pânico e pousou em um galho seco que quebrou sob seu peso, sinalizando para a mulher que eles não estavam sozinhos. Honoria imediatamente escondeu a maquiagem e o espelho onde tirou a metralhadora MP-27 e apontou para a direção em que o barulho havia ocorrido. Ela nem teve tempo de desdobrar a coronha dobrável e apenas a segurou para frente com a tensão da funda. Quanto ao garota do MG montado, ela também apontou para a mira da arma e apontou na direção onde o galho havia quebrado. Embora ela não disparasse até que seu capitão desse a ordem, Honoria estreitou o olhar e gritou na língua alemã, sem saber em que língua a população local falava, nem mesmo se a vida inteligente a rodeava. Saiam com as mãos para cima. Vou contar até 3. Se vocês não se revelarem até lá, não me culpem por não ter sido educado. Depois de dizer isso, Honoria chamou as meninas que estavam reabastecendo os carros. Apresse-se. Eu não quero ficar preso aqui no meio do nada, cercado por selvagens. Depois de dizer isso, ela começou a contar. 1. No entanto, nenhum único movimento pôde ser detectado. 2. Ainda assim, nenhuma única voz podia ser ouvida. 3. Finalmente, depois de 3 respirações, Honoria apertou o gatilho de sua submetralhadora e descarregou seu pente no mato às cegas. No momento em que ela fez isso, gritos encheram o ar, indicando que ela realmente havia batido em alguma coisa. No momento em que Honoria começou a pulverizar chumbo foi o momento em que os artilheiros montados, bem como os membros do comboio que ainda não estavam no ato do reabastecimento, perceberam o movimento. Com os primeiros tiros disparados, os indígenas emergiram com as lanças de madeira na mão. Estavam a menos de 30 metros e, por isso, Honoria os considerava uma ameaça. Mate todos. Com esta ordem dada, milhares de tiros fluíram das metralhadoras de uso geral montadas e das submetralhadoras portáteis, abatendo impiedosamente as 2 dúzias de homens que se aproximaram do comboio estrangeiro e seus membros. Adicione este site aos favoritos Free Web Novel para atualizar os romances mais recentes. Honoria cuspiu no chão e recarregou sua arma, antes de levantar a mão no ar, sinalizando para suas meninas pararem suas ações. Depois de fazer isso, ela enviou algumas meninas para verificar o mato e ver se havia sobreviventes. Confira. Depois de dizer isso, um pequeno esquadrão de mulheres jovens andou pelo mato e encontrou vários cadáveres crivados de buracos de bala. Seu sangue escorrendo para sujeiras sob seus cadáveres. No entanto, de fato, não houve sobreviventes. Tendo confirmado isso, as mulheres retornaram ao comboio, que agora estava totalmente reabastecido e pronto para a ação. Eles estão todos mortos, nada além de um bando de selvagens da Idade da Pedra. Típico. Ao ouvir isso, Honoria soube que os nativos daqui não representavam nenhuma ameaça para ela, nem para o resto do grupo de desembarque, e deu a ordem de retornar ao acampamento. Tudo bem, recue. Por enquanto, vamos relatar o que encontramos aos fuzileiros navais. Cabe a eles estabelecer a segurança operacional. Acho que aprendemos o suficiente. Depois de dizer isso, a mulher voltou para seu Kubelwagen, onde o comboio partiu de volta para as margens onde estava localizado o acampamento, deixando para trás uma pilha de cadáveres que confundiria os aborígenes que se deparasse com eles. Tirania de Aço Capítulo 917 Diplomacia Internacional no Trabalho. Rapidamente se espalhou a notícia da conquista de Maguindanao pelo Império Japonês, tanto que o imperador Ming foi rápido em convocar uma reunião com a embaixada alemã em Pequim. Atualmente, o embaixador Gerard von Graz estava sentado em seu assento, sendo atendido por 2 jovens chinesas. Essas meninas eram gêmeas, e serviram uma xícara de chá para seu mestre com a maior graça e civilidade. Depois de encher sua xícara, eles se viraram para o príncipe Ming e fizeram o mesmo por ele antes de sair correndo para fora do alcance da voz. Isso mesmo, o príncipe Ming.
Embora o imperador tivesse convocado para esta reunião, ele não iria dignificar um mero embaixador com sua presença estimada. Assim, ele enviou seu filho, o príncipe Zuli, para falar com Gerard. O embaixador alemão estava acostumado a se encontrar com o príncipe herdeiro. Infelizmente, Zuzi foi o general encarregado da conquista da Indochina. Assim, seu irmão mais novo, um homem que serviu como embaixador no Japão no passado, foi designado para falar com o representante do rei. Zuli não era um décimo do homem que seu irmão mais velho era. Ele não era um homem inteligente nem astuto. Ele também tinha um senso de orgulho equivocado tanto de si mesmo quanto do império de sua família, o que, combinado com seu baixo intelecto, o tornava um embaixador bastante risível. Não era de admirar que ele tivesse falhado tão miseravelmente em comover o coração da imperatriz Itami. Embora Gerard estivesse ciente dos rumores em torno do jovem príncipe, ele ainda tratava o jovem com respeito. Afinal, ele não podia se dar ao luxo de prejudicar as relações com a dinastia Ming. Ele já havia cometido um grave erro contra o Kaiser nos anos anteriores e passou quase uma década compensando-o. Agora que ele tinha uma posição confortável em Pequim, por que ele estragaria tudo? Assim, o tom do homem estava cheio de reverência enquanto falava com o ativo príncipe. É um prazer receber Vossa Alteza. Diga-me, Príncipe Li, o que é tão urgente que devo liberar minha agenda para esta reunião? Zuli desconhecia completamente o quão avançada a nação alemã havia se tornado. Ele não sabia de seu poder militar supremo que até mesmo a imperatriz japonesa temia no fundo de seu coração negro. O príncipe também tinha um desdém geral pelos alemães e o que ele percebia ser um ar de arrogância que os cercava. Em outras palavras, sua ignorância e orgulho fizeram com que ele se comportasse de maneira pouco amigável quando Gerard falava com ele. Quem você pensa que é? Você limpou sua agenda lotada para mim? Como se isso fosse um problema. Você deveria se sentir abençoado por eu ter decidido graciar um embaixador de uma nação atrasada como você com minha presença. Você não tem direito de falar comigo com esse tom, bárbaro. Surpreendeu Gerard que o príncipe Ming agisse dessa maneira. Afinal, ele disse suas palavras com um tom irreverente e não quis ofender nada. Ele tinha ouvido histórias de que o homem era bastante incompetente, mas ela nunca soube que era em tal grau. Quando Zuli se apaixonou pela beleza de Tami, ele nunca levantou a voz para ela. Mesmo que ela fosse uma bárbara, ele nunca diria palavras tão grosseiras em seu rosto bonito. No entanto, no momento, ele estava falando com um homem do mundo ocidental. Como um homem tão estimado quanto um príncipe Ming poderia morder a língua por uma pessoa assim? Apesar do mal-entendido que acabara de ocorrer, Gerard não rastejou e implorou pelo perdão dos príncipes Ming. Ele não podia se dar ao luxo de manchar a reputação do rei e de seu glorioso Kaiser, mesmo em uma conversa privada entre dois embaixadores. Afinal, a Alemanha só tratou os Ming como iguais porque não desejavam piorar as relações entre eles e o leste asiático, para o qual não tinham ambições de longo prazo. Se Berengário realmente quisesse, ele poderia esmagar totalmente a dinastia Ming com seu vasto poder militar. Como resultado, Gerard perdeu todo o respeito em seu tom quando respondeu às palavras duras do príncipe Ming. Se é assim que você fala com embaixadores estrangeiros, não é de admirar que você tenha sido expulso do palácio da imperatriz Itami. Embora porque seu pai enviaria um palhaço tão completo para minha residência esteja além de mim. Talvez ele estivesse esperando que você refletisse sobre isso. Suas ações anteriores e aprenda com seus erros passados. É claro que o homem depositou muita fé em você. Vamos cortar a merda. Você está aqui porque seu pai está preocupado com a minoria dentro das ilhas que o Império Japonês está invadindo atualmente. É preocupação do Imperador Ming que, se o exército imperial japonês empurrasse um pouco para o norte, eles estariam atacando um outro afluente Ming. E ele quer saber qual é a nossa posição sobre o assunto. A expressão de Zuli azedou quando ouviu isso. Ele estava prestes a abrir a boca quando Gerard o interrompeu depois de tomar um gole de seu chá. A julgar pelo olhar em seu rosto, estou certo, não estou? Vamos nos poupar algum tempo,
E permita-me transmitir a você a vontade de nosso Kaiser. Ele acredita que a Imperatriz Itami deve enviar suas forças para o norte, Kaboloa. Então a única solução são as sanções econômicas. Reter o comércio dos japoneses paralisaria sua economia e forçaria a Imperatriz Itami a imprimir grandes quantidades de papel moeda para compensar. Ao fazer isso, ela certamente causaria hiperinflação, o que só levaria a problemas futuros para seu império. O Kaiser fará sua parte para reunir seus aliados para que todos concordem em se envolver nessas sanções econômicas. No entanto, se quisermos que a nossa resposta seja verdadeiramente eficaz, a dinastia Ming, como o maior parceiro comercial do Império Japonês, terá que fazer sua parte e cortar todo o comércio com a Imperatriz Itami. Tenho certeza de que você não faz ideia do que estou falando, mas se repetir minhas palavras para seu pai, ele entenderá a intenção do Kaiser. Agora, havia alguma outra pergunta que seu pai tinha para mim, ou você planeja continuar a desperdiçar meu precioso tempo? As palavras de Gerard ofenderam incomparavelmente Zuli. Uma coisa era Itami expulsá-lo de seu palácio. Por mais zangado que estivesse quando ela o fizera, podia tolerar. No entanto, este bárbaro ocidental estava pedindo uma decapitação. Assim, o príncipe Ming levantou-se de seu assento com um brilho feroz em seus olhos antes de repreender o embaixador alemão por suas observações cruéis. Você vai se arrepender de suas palavras hoje. Eu, Zuli, não sou um homem que você pode se dar ao luxo de ofender tão facilmente. Eu estarei de volta, e quando o fizer, vou remover sua língua. Gerard não ficou nem um pouco intimidado. O imperador Ming precisava da ajuda da Alemanha se quisesse resistir à crescente ameaça do Império Japonês. Por causa disso, Gerard poderia provocar sem medo o tolo príncipe. No entanto, apenas para garantir que o idiota não informasse deliberadamente seu pai sobre seu encontro por puro despeito, o embaixador alemão fez uma observação final antes de enviar o príncipe Ming a caminho. Só para constar, enviarei um relatório preciso do que discutimos hoje para seu pai em algumas horas. Tenho certeza de que ele gostaria de uma cópia escrita para seus registros. Ele pode considerar isso um presente do Kaiser. O rosto de Zuli ficou medonho quando ouviu isso, imaginando naquele momento como ele poderia ter sido visto. Era exatamente a intenção deste palhaço voltar para seu pai e dizer que a Alemanha não pretendia fazer nada, e não deu nenhuma sugestão, antes de rudemente mandar o embaixador Ming embora. Gerard tinha experiência suficiente com idiotas e tolos para conhecer seus processos de pensamento. Assim, ele poderia prever com precisão e antecipar as ações pretendidas de Zuli com uma única frase. E por fim, o príncipe Ming ficou sem palavras ao sair da embaixada alemã com raiva. Ele jurou que um dia se vingaria de Gerard e do Reich como um todo por tratá-lo dessa maneira. Quanto ao embaixador alemão, ele se recostou na cadeira e bebeu seu chá em silêncio. Ao fazê-lo, as duas empregadas chinesas de antes entraram em cena e prostraram-se diante de seu mestre. Havia um olhar de preocupação em seus rostos enquanto silenciosamente transmitiam seus pensamentos com a mente. Por fim, o mais velho dos gêmeos falou e perguntou sobre a sinceridade da situação. Mestre, há algo errado? Um leve sorriso de escárnio apareceu no rosto de Gerard quando ele colocou sua xícara de chá no pires que estava sobre a mesa. Um tinido ressoou no ar quando ele desviou o olhar para as duas mulheres e olhou severamente para elas antes de responder à sua pergunta. Envie uma mensagem para a inteligência imperial. O príncipe Zuli vai ser um problema. As duas empregadas chinesas trabalharam para a embaixada alemã tempo suficiente para entender o que essas palavras significavam e, por causa disso, assentiram silenciosamente com a cabeça antes de sair da sala. Uma das duas jovens entrou em uma sala secreta e enviou uma mensagem de rádio criptografada de volta ao Reich, informando-os das palavras do embaixador alemão. Quanto ao destino final de Zuli, isso cabia a Lin de decidir. Por enquanto, tanto o Império Alemão quanto a dinastia Ming observariam e esperariam para ver como o Império Japonês procederia com sua invasão das Filipinas. Um passo errado, e eles podem se ver enterrados por sanções internacionais.
Tirania de Aço capítulo 918 Primeira usina de energia do Japão. Enquanto Berengário passava o tempo com sua amada família, Itomi estava totalmente sozinho. Embora fosse verdade que ela tinha a mãe e irmã cuidando dela, a mulher ficou mais irritada com esses dois membros da família, depois confortada pela presença deles. No entanto, hoje não era um dia em que Itomi pudesse sentar e chafurdar em sua solidão. Em vez disso, ela teve que se preparar de manhã cedo e se vestir com seu traje mais bonito. Por que ela teria que fazer uma coisa dessas? Porque depois de quase 2 anos e meio de desenvolvimento, hoje foi o dia em que a primeira usina de energia do Japão terminou a construção. Ao contrário da Alemanha, que estava cheia de rios que poderiam ser usados para gerar eletricidade limpa e renovável, o Japão não tinha esse luxo e foi, por enquanto, forçado a depender do carvão. No entanto, agora que seus trabalhadores concluíram a construção da primeira usina, ela poderia fornecer eletricidade para Yankyo, o que melhoraria muito a eficiência de seus trabalhadores, pois ela poderia empregar trabalhadores em turnos rotativos, com alguns deles trabalhando até tarde da noite para concluir seus projetos industriais. Se o Império Alemão fosse um estado cujos cidadãos comuns usufruíssem dos benefícios das leis de proteção trabalhista, incontáveis luxos e uma economia vibrante, então o Império Japonês era exatamente o oposto. Tornou-se um estado escravocrata industrial, onde seus cidadãos se consideravam sortudos por poderem comer 3 tigelas de arroz por dia. As condições de trabalho no Japão eram abismais, e não houve grandes mudanças na estrutura social. Os clãs samurai continuaram a dominar como os principais proprietários de terras. No entanto, em vez de ser uma classe de senhores feudais e guerreiros como eram no passado, eles agora desfrutavam da vida mimada de ricos industriais. Enquanto isso, a classe camponesa ainda permanecia. É só que a maioria deles foi transferida dos campos para as fábricas, que continuaram a sustentar a crescente máquina de guerra japonesa. Era discutível quem na sociedade japonesa tinha pior: os jovens recrutas que foram forçados sob a mira de armas a lutar e morrer em terras estrangeiras, por recursos naturais que poderiam facilmente obter pelo comércio, ou os operários de fábrica de meia-idade que trabalhavam interminavelmente por uma ninharia de salário. Nem é preciso mencionar que o pouco salário que esses trabalhadores recebiam era gasto inteiramente dentro das lojas da empresa, cujos preços fraudados eram projetados para manter a classe camponesa em um montante crescente de dívidas. A única razão pela qual esta distopia não entrou em colapso foi por causa do medo que Tamerlane governava sobre seu povo. Enquanto Berengar era uma figura amada pelo povo alemão, os japoneses viam sua imperatriz como nada mais do que um tirano impiedoso e um déspota cruel. Itomi estava inteiramente ciente dessas críticas, embora ela discordasse inteiramente deles. A jovem imperatriz honestamente sentiu que o fato de ter forçado o Japão a se unificar sob sua bandeira e se industrializar em uma capacidade tão rápida era uma conquista para os livros de história. Era sua crença que o sofrimento de seu povo nesta época era necessário para alcançar um estado de dominância global. Foi somente depois que o Japão ficou sem um rival que ela pôde se concentrar no bem-estar de seu povo. Esses eram os pensamentos que a jovem estava tendo enquanto vestia um vestido bastante elegante. Há algum tempo, ela usava um uniforme militar em público como uma demonstração de força. No entanto, hoje não foi uma conquista militar, mas sim do setor civil. Como resultado, ela escolheu um vestido bonito para usar como uma declaração de paz para seu povo. Embora Itami estivesse em guerra fria com a Alemanha, ela foi forçada a admitir que seu gosto pela moda era extravagante. Ela não poderia facilmente apresentar projetos tão reveladores para sua população sem alguma forma de reação dos membros mais conservadores de sua sociedade. Como resultado, ela comprou alguns vestidos requintados do Reiche em segredo. Ela não conseguia decidir se queria usar um vestido estilo princesa vermelho sangue ou um vestido de festa de renda branco como a neve. Enquanto Itami estava vestida com nada além de sua calcinha, ela ergueu os dois vestidos em direção ao travesseiro de amor Julian e pediu a opinião do objeto inanimado. Julian, o que você acha?
qual devo usar no evento de hoje? O silêncio absoluto prevaleceu na sala. No entanto, na cabeça de Tammy, ela praticamente podia ver o homem refletindo sobre a questão antes de lhe dar seus pensamentos honestos. Do ponto de vista de um observador externo, nada foi dito entre a pergunta e a resposta que Tammy deu logo depois. Eu concordo. O vestido branco vai ficar melhor com meu cabelo. Obrigado, Julian. Você sempre teve um ótimo gosto em estética. Depois de dizer isso, Tammy abraçou o travesseiro antes de jogar o vestido vermelho sangue de lado e vestir o vestido de festa branco de renda. Uma vez que ela estava completamente vestida, ela colocou um par de saltos de couro branco antes de dar uma volta pelo quarto. Ela fez uma pergunta ao travesseiro mais uma vez, que ressoou no ar. O que você acha? Novamente, o silêncio prevaleceu por vários momentos, mas desta vez, a mulher respondeu a sua própria pergunta de uma maneira bastante peculiar. Ela desviou o olhar para a pintura de Berengário e franziu a testa antes de repreendê-la. Você não. Eu estava falando com Julian. Quase imediatamente após ouvir isso, um sorriso irrompeu no rosto impecável de Tammy e ela correu até o travesseiro e o abraçou mais uma vez, antes de plantar um beijo no que seriam seus lábios se fosse um ser humano. Ela se aconchegou em seus braços por vários momentos antes de responder a resposta inexistente do objeto inanimado. Você é o melhor. Enquanto Tammy estava se divertindo em seu estado mental delirante, uma batida ressoou na porta, seguida pela voz sensual de sua mãe. Rio, estamos indo em 5 minutos. Não se atrase para esse evento. Tammy franziu a testa antes de falar com seu travesseiro mais uma vez em uma voz que foi abafada para que sua mãe não pudesse ouvi-la. Volto daqui a pouco, Julian. Por favor, me espere. Depois de dizer isso, a mulher saiu correndo pela porta e desceu em direção ao grande salão, onde sua mãe e irmã esperavam sua chegada. As duas mulheres estavam vestidas com yucatas e ficaram surpresas ao ver o estado bastante liberal de vestimenta que Tammy usava. Momo fez beicinho de ciúmes, quando seus olhos foram atraídos para o artesanato requintado do vestido de estilo ocidental. Neishan, onde você conseguiu isso? Tammy entrou em pânico ao ouvir isso, não querendo que se soubesse que ela havia abusado de sua autoridade para contrabandear moda alemã em seu guarda-roupa pessoal. Apesar de seus melhores esforços, ela era uma péssima mentirosa e olhou para um outro lado antes de inventar algo na hora. Oh, isso, eu mandei meu alfaiate fazer especialmente para esta ocasião. Embora Momo fosse ingênua o suficiente para acreditar nas palavras de sua irmã mais velha, sua mãe não era tão tole e imediatamente percebeu que Hiro havia feito algo escandaloso para obter um vestido tão fino de design estrangeiro. No entanto, a beleza madura não comentou sobre essa realidade e, em vez disso, suspirou antes de descer os degraus do palácio com suas duas filhas e tiracolo. O trio foi ladeado por um batalhão inteiro de soldados, que os protegeu enquanto marchavam pelas ruas em direção à nova usina. A Leibgarde de Berengário era mais apenas uma redundância do que uma praticidade. O povo da Alemanha amava tanto ele e sua família que era totalmente improvável que algum deles tentasse machucar um fio de cabelo de sua cabeça. Por causa disso, o Kaiser manteve apenas alguns de seus soldados de elite para protegê-lo e as pessoas de sua família quando eles estavam fora das fronteiras do Reich. Mais ou menos como o serviço secreto dos Estados Unidos durante sua vida passada. No entanto, para Tammy, as coisas eram muito diferentes. Havia muitos dentro da sociedade japonesa que desprezavam sua imperatriz, e por causa disso, quando ela viajava pelas ruas, as estradas eram totalmente limpas, enquanto 1000 soldados de sua guarda real a protegiam de quaisquer ameaças potenciais. Por fim, ela e sua família chegariam ilesos à usina, onde ela fez um breve discurso sobre o avanço japonês e a necessidade de união durante esses tempos difíceis. Para alguns, as palavras da imperatriz chegaram a um acordo e dissiparam uma parte de seu ressentimento interno. Enquanto para outros, o discurso só caiu em ouvidos surdos. No final, Tammy cortou a fita e inaugurou a primeira usina de energia do Japão, que nos próximos dias forneceria eletricidade para toda a capital do Império Japonês.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.